Shalom, queridos. Agora é Apocalipse capítulo 15. Os 7 anjos e os 7 flagelos. Os capítulos de Apocalipse 15 e Apocalipse 16, Apocalipse 15 e Apocalipse 16, são complementos do outro, um do outro. A partir de capítulo 15, versículo 1, vemos o surgimento de 7 anjos com os 7 últimos atos do derramamento do juízo de Deus sobre a humanidade. A representação dos anjos derramando as taças encerra o ciclo da representação dos 7 selos, trombetas e os castigos. Perceba que durante a abertura dos selos temos registros da frase a quarta parte da terra. Durante as trombetas, vemos a expressão um terço, para revelar danos parciais. Aqui no derramamento das taças, o julgamento é finalizado e a destruição é total. Apocalipse 15, de 1 a 4, fala dos os santos e o cântico. Aí você lê de 1 a 4, cada versículo desse é uma preciosidade para você ler e o Espírito Santo te revelar. Ele ensina. O Espírito Santo veio para ensinar. Se ele quiser que você faça alguma aula aula de escola teológica, ele lhe indica, com certeza vai indicar uma boa escola como Charles Spurgeon. Mas eu acredito que se você é uma pessoa que medita, que ama a palavra, ele trará suas revelações aqui mesmo. Apocalipse 15, de 5 a 8. Templo, anjo e flagelos. Você vai, nesses versículos, ver isso. Templo, anjo e flagelos. E aí, com certeza, vai entender tudo, porque Deus não vai deixar os seus filhos que amam a sua palavra sem o entendimento dela. Pois é aqui, no entendimento da palavra, que você vai viver, porque vai saber a vontade de Deus por aqui, pela palavra. E como é que Deus vai deixar você sem entender? Se concentre na palavra, entre no lugar secreto logo pela manhã, a partir da segunda-feira, quando você recebe o assunto do discipulado, então você já vai fazer a meditação no lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6, que você deve entrar no lugar secreto, aproveite, converse com Deus e depois ouça Ele falando através do capítulo do seu discipulado. Ao meio-dia, você descansa no almoço, torna a repassar o que Deus lhe falou no lugar secreto. E à noite, o seu culto doméstico com toda a família, vibrando, pulando e saltando pelas revelações que o Espírito Santo lhe entregou naquele capítulo. Se na sua família, no seu culto doméstico, tem crianças, ela não faz parte do discipulado, só a criança que não tem um discipulado igual. Mas do adolescente até o ancião, todos é o mesmo assunto do discipulado. Mas não tenha problema se da sua criança participar. Não deixe a criança de fora no culto doméstico, porque está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 a 9, que é para as crianças estarem aprendendo o assunto da Bíblia, nesse período que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6, só existia escrito da Bíblia só os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E foi justamente com esses 5 livros que Deus falou que era para estar ensinando a criança, sentando, levantando, deitando, em toda situação onde estivesse, está ensinando.
Então, quando eu digo sentando, quando eu digo culto doméstico, é você ensinando sentado em sua casa, num tapete, no sofá, numa cadeira, sentado e a criança participando. Ela ouve e entende tudo. Quem não entende é você. Mas se o Espírito Santo está na sua vida, você vai entender porque ele veio para isso, para lhe explicar. Mas a criança nem depende disso, elas já fazem parte do reino dos céus. Você simplesmente vai lendo a Bíblia e ela vai gravar tudo. Eu, com 7 anos de idade, o vizinho foi falar de Jesus para minha mãe. Como eu estava perto da minha mãe, eu ouvi, entendi tudo e fui a primeira a dizer: eu quero Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 12, o assunto que, para nós aqui, que achamos que somos pedagogos, né? Cada um de sua opinião, como é que deve ensinar a criança, pois o pedagogo dos pedagogos, ele mandou ensinar justamente os 5 primeiros livros que são aparentemente os mais difíceis. No entanto, eu, aos meus 7 anos de idade, em pleno período de Bíblia completa e tudo, já não é mais igual como no tempo que Deus falou em Deuteronômio, hoje já está tudo evoluído. A Bíblia é delicada de papel, naquele tempo nem era papel, era pedra, era pele de animais. Então, eu consegui. E então você com seus filhos, se tiver na idade de criança, é para eles participarem e não se preocupe. Só basta você ler e eles vão entender e vão olhar a sua vida. Ainda tem mais essa. Porque vocês fazem o culto doméstico à noite e pela manhã a criança vai querer ver na mãe tudo que o papai e a mamãe ensinaram à noite no culto doméstico. O papai sai para trabalhar, ela já fica olhando como é que o papai olha para a mamãe, como é que age. De que jeito que esse papai sai, se deixa a mamãe se dar um beijo, um abraço, se faz grosseria, porque tudo isso vai refletir no estudo do culto doméstico. Porque no culto doméstico a gente vai ensinar a Bíblia e a Bíblia só ensina tudo, só diz tudo correto. Diz como o papai deve ser com a mamãe, como a mamãe deve ser com o papai. Mesmo que o assunto daquele dia não seja isso, mas vai ler a Bíblia toda, cada dia da semana. Cada semana você tem um capítulo da Bíblia para repetir. A criança vai saber demais, porque vai ser repetido todos os 7 dias o mesmo capítulo. Então, que é o capítulo do discipulado. Então, a criança vai ficar encucada com essa palavra e vai chegar um dia que ela vai chegar no assunto de papai e mamãe e ela vai olhar como é que o papai e a mamãe agem com a mamãe. Então, se prepare, andem como a Bíblia ensina, o marido amando a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher sendo submissa, porque vai chegar o momento que a criança vai participar dessa leitura, porque nós estamos lendo a Bíblia toda dentro de um ano, de Gênesis a Apocalipse, não chega nem um ano, nós começamos em maio de 2023 e estamos terminando agora em novembro. Então, a criança que está sendo ensinada a palavra, que está tendo parte do culto doméstico, vai chegar um dia que ela vai ver tudo que falar sobre mamãe e papai. Mamãe amando a mamãe, papai amando a mamãe, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E aí, no amanhecer, quando o papai acorda, como é que trata a mamãe no café, como é que trata a mamãe quando sai para o trabalho, tudo isso vai ser visto pela criança. É assim que ela aprende, se você ensinar, lendo e praticar nos seus atos. E por isso que é necessário a mamãe estar dentro de casa, porque no dia inteiro ela vai estar vendo o que a mamãe ensinou à noite no culto doméstico. E vai analisar tudo. E se a mamãe cumprir, obedecer o que foi lido no culto doméstico, a criança vai começando a praticar também. Porque o exemplo arrasta. Conversa pura não vai resolver. A criança, como vai aprender na escola dominical, no templo com suas titias, elas dependem de figurinhas para poder a criança assimilar melhor a história. Dentro de casa, a figurinha é a mamãe. O que a mamãe faz, ela está ensinando, está consolidando o que ela ensinou no culto. Então, se a palavra que estava durante o culto doméstico, era sobre mentira, e durante a manhã e o dia, a criança está observando como é que a mamãe age. De repente chega aquela vizinha que a mamãe não quer
conversa, porque a vizinha é todo dia puxando conversa e tomando tempo da mamãe. Aí mamãe diz, diga a ela que eu estou dormindo, diga a ela que eu saí. Aí a criança vai ver a mentira da mãe e vai anular tudo que ensinou no culto doméstico. O que o exemplo é que vale. A mamãe ensinar que não se mente. E durante o dia o filho não vê a mamãe mentindo, essa é a figurinha mais importante para a criança. São as atitudes da mamãe e do papai. Se tem dentro de casa a palavra de Deus sendo ensinada todos os dias, então aí elas vão olhar, ouvir a palavra e vai olhar para você, papai. Vai olhar para você, mamãe. Portanto, não se esqueçam, nós estamos com tudo para ver o nosso lar totalmente tomado pela mão de Deus, abençoado, só basta obedecer. E só basta estar sendo exemplo de tudo aquilo que estuda. Que logo, logo você vai ter o direito de dizer, eu e a minha casa, eu e meus filhos, eu e meu cônjuge, eu e minha parentela, eu e minha vizinhança, servimos ao Senhor. Porque quando isso acontece com fidelidade, você alcança a vizinhança, você alcança a colega de trabalho, todos vão admirar a sua família, ver a luz de Cristo na sua casa, porque a palavra é luz, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então vai ser tanto o brilho da sua família que vai ser atraído até os seus colegas de trabalho, porque a notícia vai chegar lá. E os seus colegas de faculdade, porque a notícia vai chegar lá de como é a sua família, o seu lar, e você verá essa cidade aos pés do Senhor Jesus. É isso que Deus requer de nós. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Aleluia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, com todos os líderes de célula, co-líderes de célula, componentes de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia.